Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, as eleições terminaram e o rastro de destruição nas igrejas evangélicas é grande. Porque os evangélicos, mesmo sabendo que perdeu, mesmo sabendo que Deus não atendeu às orações dele, porque as orações deles eram para o mal, eles não queriam de jeito nenhum do mundo que Lula ganhasse, porque Lula é do bem. Se comprovou que Lula é do bem. Quando eles diziam que era uma briga do mal contra o bem e dizia que eles eram o bem e não Lula, eles estavam mentindo. E se comprovou isto com a vitória de Lula. A Bíblia diz que o povo tem o governante que merece. Em 2018, quando Bolsonaro ganhou, o Brasil estava tomado por uma febre do mal. Os meios de comunicação transformaram o país, num estopim, um estopim do mal contra o PT e contra Lula. Muitos se enganaram, se deixou levar e elegeram Bolsonaro. Tiraram Lula, prenderam Lula e elegeram Bolsonaro. Bolsonaro veio com toda sorte de mentira. Mesmo assim ganhou as eleições, se dizendo cristão, se dizendo homem de Deus, e adaptando versículos bíblicos para enganar o povo de Deus. E enganou a muitos e continua enganando. O povo de Deus, desavisado, se deixou enganar verdadeiramente, se confundiu. E aí leva a igreja ao descrédito que aí está, porque a igreja evangélica, gente, não tem credibilidade nenhuma. Perdendo as eleições e não sendo atendido nas suas orações, os evangélicos, porque fizeram sacrifícios, irmão. Sacrifício de se consagraram, jejuaram em prol da reeleição de Bolsonaro. Mas Deus não se agradou do sacrifício deles, das orações deles, porque Deus não encontrou sinceridade nos seus corações. Eles eram fingidos, eles estavam preocupados apenas em receber. E Bolsonaro, sabendo que eles eram realmente fingidos, traidor, comprou a todos, pagou a todos a preço de ouro. Essas pessoas não têm jeito. Mesmo não tendo resposta de Deus. Foi um festival de horror, gente. As consagrações que fizeram em benefício de Bolsonaro foi um verdadeiro festival de horror. Gente, aquelas línguas estranhas, desconexa, desproposital, apenas para emocionar, para persuadir pela emoção, confundiu a muitos. Muitos votou em Bolsonaro confundido por aquele festival de horror. Só que os crentes avisados, porque Deus não confunde crente fiel, crente de verdade, e os crentes fiéis que clamaram verdadeiramente, foi mais de 7 milhões neste país e foram atendidos nas suas orações, as lágrimas dos velhinhos e das velhinhas, rendidos a Deus, pedindo a Deus que Deus novamente respondesse às suas petições, às suas orações e trouxesse de volta o presidente Lula. Por que eles faziam isto? Eles faziam isto porque eram agradecidos, estavam agradecidos pelo que Lula fez no seu primeiro mandato. No seu primeiro e no seu segundo mandato.
Eles acreditavam que o retorno de Lula era a possibilidade deles voltarem a comer. Gente, comer. Imagine isso. Sabe quem trabalhava para que isso não acontecesse? As pessoas que se diziam povo de Deus, trabalhando para que os pobrezinhos não voltassem a comer. É claro que Deus não ia atender às orações destes fariseus, desses discípulos de Satanás, destes servos de Satanás, porque são homens do mal, gente, homens informados, bastante informado, conhecedor da realidade do país. O povo está aí na miséria, na fila do osso. Sabe, gente, para sentir o gostinho da carne, eles pegavam no lixo, gente, um urso para fazer sopa. E os evangélicos vendo tudo isto, e lutou braviamente contra a possibilidade desses velhinhos voltarem a comer. Gente, é claro que uma oração de feiticeiro desta não chega à presença de Deus. E se chega, Deus simplesmente não responde, porque são homens do mal. Gente, sem julgamento, mas eu acho que homens como Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, Marcos Feliciano, José Wellington Bezerra da Costa e outros lixos religiosos, esses caras não tem jeito, não tem mais jeito. Esses caras eu os vejo como demônios, homens que trocaram suas mentes por uma mente de Satanás. Esses caras têm mente de Satanás, não tem mais mente de Cristo. Eles são como os demônios que deixaram de ser anjos de luz para se transformarem em demônio. São como estes crentes que eu acabei de citar. São demônios que não têm mais jeito. Eu não acredito que haja mais solução para estes homens. Sabe por quê, gente? Porque a arrogância deles é tão grande, a prepotência deles é tão grande, que eles não pedem perdão. Você tem visto pastores dizerem, veja só, mesmo derrotado, dizerem que a partir deste momento em que Lula ganhou, quem votou em Lula é inimigo deles. Gente, tem um vídeo aí correndo de um velho, um pastor, diz ele que é pastor, dizendo que todo aquele que votou em Lula, a partir daí passa a ser inimigo dele. Gente, o que é que esse cara quer? Que exemplo este infeliz, é um velho já, que exemplo este infeliz tem para dar para os netos, para os filhos? Sabe, que Bíblia este lixo vai pregar nas igrejas? Você que conhece esse lixo, que congrega junto com este lixo, como tu ousas ouvir um lixo desse no altar? Um lixo deste no altar é abominação a Deus. Você sair da sua casa para ouvir um lixo deste, você está pecando. Saia dessa. Não leve seu dízimo, sua oferta para colocar nos pés de um lixo deste. É um bandido, é um ladrão, já roubou a sua fé, está roubando a sua paz e ainda vai continuar roubando o teu dinheiro. Caia na real pelo amor de Jesus. Saia dessa, vá se converter. Esse dízimo e essa oferta que você tem, sabe aquele vizinho necessitado? Compre uma cesta básica para ele. Abençoe ele. E assim tu estará fazendo a vontade de Deus. Sabe, não servindo como escravo a um homem endemoniado. Porque este cara não passa de um endemoniado. Saia desta pelo amor de Jesus. Vá se converter, leia a Bíblia, se refugie verdadeiramente em Deus, porque Deus
lhes deu um sinal. Gente, se a igreja toda se reuniram em oração durante um mês em prol da eleição de Bolsonaro e Bolsonaro não ganhou, Deus está dizendo que não aceitou as orações dos crentes e não aceitou Bolsonaro. Gente, atentai para isso. Atentai. A resposta de Deus é a eleição de Lula. Lula se agradou, Deus se agradou da pessoa de Lula e trouxe Lula de volta para abençoar o povo. Querendo Bolsonaro e a coja dele ou não, Lula já está aí.